existe um Itã da Unifar, o Turopom Meji, que nos conta que em uma determinada região da Nigéria, da África, existia um casal, o rei e a rainha, e a rainha estava tendo dificuldades para engravidar. É um Itã muito longo, então eu vou resumir o Itã, só para poder chegar no conhecimento que eu quero passar, tá? Então, essa rainha estava tendo muitas dificuldades de engravidar e passou-se um tempo, o rei morreu, aconteceu um acidente e o rei morreu, né? E essa rainha, desesperada, saiu pela floresta, desesperada, pensando, né, o que vai ser agora. E nessa floresta apareceu um tipo de macaco vermelho, tá? Um símio, um macaco vermelho, e fez amor com essa rainha, digamos assim. E ela engravidou. E ali nasceu um jovem rapaz muito vigoroso, muito forte, que se tornou um rei muito poderoso. E então, num determinado momento, esse rei já adulto pergunta para sua mãe. Ele queria saber quem era o seu pai. Aí, então, a rainha conta essa história para ele. Que ela havia sido violada pelo maior gorila ali, pelo maior macaco ali da região. Ele manda, então, que os soldados vá achar os ossos de seu pai. E, após uma busca muito intensa, encontra-se os ossos, o maior osso de macaco, do macaco vermelho, daquela região. O rei, então, determina que esses ossos do macaco sejam sacralizados e levados em procissão para o templo ancestral daquele reino. E assim é feito então a procissão do que chamamos Agã. Agã é o osso do macaco que teria dado origem a Egungun. Então, Agã é o pai de Egungun, tá? Esse Itã de Uturopomegia é muito interessante porque se encaixa com uma teoria científica de que o ser humano veio do macaco e que existe um elo perdido entre o macaco e o ser humano, né? Isso aí já é a ciência que fala, tá? Não é a tradição urubá, é a ciência. Que num determinado momento existiu um ser que era metade ser humano, metade macaco. Mas nunca foi encontrado esse ser. Mas que, pela lógica, deveria ter. Em um determinado momento, esse ser metade ser humano, ser metade macaco. A ciência, pelo que eu sei, só tem vestígios quando o ser humano já é ser humano mesmo. Ainda tem alguma lembrança do macaco ali no homem de Neandertal e tal, mas não é propriamente macaco. E isso tem o mito do elo perdido, né? De encontrar, os cientistas procuravam o elo perdido. Esse ser metade ser humano, metade macaco. Que seria, na verdade, esse rei desse Itã de Fá. Veja só que coisa curiosa, né? Pois ele nasce de uma mulher humana, mas de um rei macaco. E aí, o osso desse rei macaco se torna um orixá Agã. O orixá Agã é o pilar da ancestralidade masculina no culto de Egungun. Então, nós temos... Quais são os condensadores do culto de Egungun? Nós vamos ter um determinado tipo de folha, nós vamos ter um determinado tipo de pedra, reino animal, vegetal, mineral, e vamos ter um determinado tipo de animal, no reino animal, que já sabemos que é o macaco. Em Ami também vamos ter uma relação com
os pássaros da noite. Ou seja, conhecer o Ibaiuim do culto dos orixás é o grande segredo. É o grande segredo para fazer um assentamento bem feito. É o grande segredo para direcionar as energias Iuim, que são o suporte que os orixás usam para modificar a realidade do nosso plano material. Observem que eu estou dando exemplos baseados em Tans de Fá e de práticas que eu faço há décadas, há muito tempo mesmo. Então, eu estou falando dos mitos antigos para que vocês possam entender que isso não é uma invenção com influência de cultura branca. Esses Itãs de Fá que eu estou citando são Itãs tradicionalíssimos, Itãs clássicos do conhecimento tradicional do oráculo de Fá, sobre a origem dos cultos, como, por exemplo, o Itã de Ossameji, aonde nasce Egungun, pela primeira vez, na relação com o Batalá e o Duá. Ou seja, existem vários Itãs que nos explicam os cultos. Mas a prática da magia que nos faz fazer o culto acontecer, agora sabemos, é a magia dos Iuins, a magia de Aronimajã e de Ossan, onde tudo isso se explica, onde tudo isso se aplica com conhecimento.